Boa noite, bem-vindos. Depois de umas 3 semanas sem lives, nós voltamos, né, nesse horário. Seja bem-vinda, Tânia, Fernanda, Aline, Isabel, querida, Gabi, linda é você, Carol, Eliana, Elizabeth, Marilene, Isis, minha mãe, minha irmã. Boa noite, sejam bem-vindas. Cláudia, querida, boa noite. É um imenso prazer estar aqui de novo para falar com vocês. Cris, Raquel, eu já vou convidar a doutora Rossana, que às vezes a gente tem umas dificuldades técnicas aqui para entrar. Karine, querida, Márcia, Virgínia, Zenir, Tânia Maria, bem-vindos. Karine, tu que é linda. Cris, Rô, Vou acabei de te convidar lá. Oi, Rô. vou deitar, Seja tá? bem. Ah, fica na posição em pé primeiro, Rô, daí a gente vira depois, pode ser? Eu tô com o telefone carregando. Será que não tem problema se eu Ah, descarregar? não tem problema, eu já fiz live carregando o meu. Tânia, minha irmã, seja bem-vinda. Niúria, estou cumprimentando o pessoal que está entrando agora. A Josi, minha secretária. Lili, seja Boa bem-vinda. noite, pessoal. Seja bem-vinda, Rô. Já temos 24 pessoas ao vivo. Leandro, Que bom. Obrigada, Andréia, pessoal, pela querida, participação aí. sejam bem-vindos. Raquel, querida, minha amiga Dermato, que já esteve aqui comigo também. Maria, seja bem-vinda. Nesses primeiros 5 minutos, nós ficamos cumprimentando o pessoal, Rô. É sempre Tá. uma honra para nós estar aqui. Né? Sempre temos uma boa participação, né, dos meus pacientes, amigos, familiares. Morgana, querida, seja bem-vinda. A nossa live hoje vai ser a partir de um problema que eu tive, eu passei a ver nos meus pacientes uma forma de ajudá-los, né? Desde adolescente eu sofria com dor de cabeça, na infância já, né? E fui muito mal conduzida durante esses anos todos até eu chegar na Rô, né? Que eu devo isso a Gislaine, que é uma colega sua que é dentista, né? Foi ela que me indicou. E a Rossana não só mudou a minha qualidade de vida, como ela também mudou o meu rosto, né? Quem me conhece, né? A Rossana ela fez uma harmonização facial sem fazer um preenchimento, por a parte óssea mesmo, né? A outra que está participando dessa, não sei se tu consegue ver, quem está entrando na live, a Aline acabou de entrar. Conseguiu. Uhum. Sejam bem-vindas, Cassiane, querida, Bosquete, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sheila, ainda faltam 2 minutos, ou para mim te chamar aqui para te apresentar, né? Tá. O trabalho da Rô, eu acho que ele estava muito escondido dentro do consultório, né, Rô? Então eu resolvi convidar a Rô, essa nossa ter sido em novembro, dezembro, acho que era, final de novembro, início de dezembro. E aí nós tivemos um probleminha no meio do caminho e ela foi adiada para agora. Mas Mas tinha uma chegou, né? expectativa, tinha uma Chegou o expectativa dia. uma expectativa muito grande. Nós temos várias pacientes em comum, né? Hoje não tem uma paciente minha que chega no consultório. Eu digo que o meu celular tem que te mostrar, ele está cheio de faces, né? Que eu acabo quando a paciente vem para mim com a queixa de dor de cabeça, e às vezes são pacientes assim, que desde a adolescência, que era o meu caso, né? Ou que já vem tomando medicamentos prescritos por neuro, né? E normalmente eu brinco que se coloca num saco de gatos e tudo vira enxaqueca. E Bem assim. eu acho que mais de 50% do que é tratado como enxaqueca não é enxaqueca. Então a Rô veio hoje para nos, né, brindar com o conhecimento dela. Ela é uma pessoa única na área dela, né? O trabalho que ela faz assim é memorável. Eu acho que isso é uma Ah, coisa, Rô, que tu tem que
sair de dentro do seu consultório, porque ajudar muitas pessoas, né? Começar pelas crianças, que é um dos seus alvos principais, né? Assim como eu fiz uma live com teste nutrigenético, eu brinquei com a nutricionista, com a Silvia, e todas as crianças já deveriam fazer o teste do pezinho junto com o teste nutrigenético. E eu acho que todas as crianças que fossem colocar aparelhos, né, ortodônticos, eles deveriam receber uma avaliação não só dos dentes, mas da face toda, né? Principalmente da TM, que é o nosso assunto hoje. Rô, seja bem-vinda, né? Vamos iniciar a nossa live. Hoje o nosso assunto vai ser sobre articulação temporomandibular, em relação principalmente à enxaqueca, mas vocês vão ver durante a live que a doutora Rosana vai nos falar que não é só a dor de cabeça que está associada com disfunção da nossa articulação temporomandibular. Ou seja bem-vinda, fala para nós desse excelente trabalho que tu faz, qual é a tua formação. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fica com a palavra. Bem-vinda, Rô. Bom, então em primeiro momento, eu quero agradecer muito essa oportunidade, né? Eu tenho muita vontade de expandir, sim, o meu trabalho, inclusive para outros colegas, para que se possa multiplicar, né? Porque a gente trabalha na função, na qualidade de vida das pessoas, né? Hoje a odontologia está voltada muito para a questão estética, que não é que não seja importante, mas não adianta a gente ter estética se a gente não está funcionando bem, tem dor, porque daí nem vontade de sorrir se tem, né? Então, eu sou Rosana Bernardes, sou formada desde 1998, atendo no consultório aqui em Sapucaia e, na verdade, eu fiz especialidades na ortodontia, que na verdade mexe com dentes, né? A ortopedia funcional dos maxilares é outra especialidade que eu tenho, que ela atua na questão óssea, muscular e articular, tá? E atua tanto no crescimento, com as crianças em crescimento, quanto em pacientes adultos. Então, claro que quando se tem o crescimento, é uma vantagem excepcional, né, que a gente pode redirecioná-lo com a ortopedia funcional. É fantástico, a gente prepara as boquinhas das crianças para receberem a dentição permanente, para que os dentes permanentes já tenham condições de nascer em uma boca que está correta na mordida, né? E aí os dentes já vão nascendo corretamente com seus devidos espaços. Então, a gente busca nunca extrair dentes, né? E manter a boca saudável funcionando com a ortopedia na criança. E no adulto, eu atendo essa outra ponta, né? Aquela criança que não tratou o crescimento crâniofacial e que daí teve problema de dor e vem nos buscar depois que já passou pelo neuro, que já virou do avesso, não tem nada na cabeça, então é enxaqueca mesmo, né? Ou então passou pelo otorrino, porque tem problema no ouvido e não sabe o que tem, também no ouvido não tem nada, o otorrino vira do avesso e não tem nada, e a pessoa fica com aquele questionamento, né? Então, por que eu tenho isso? Então, vou ter que viver com isso a vida inteira. E é muito triste uma pessoa ter dor noite e dia, como eu pego vários pacientes aqui. Eu já tive pacientes de chegar aqui e me dizerem que iam falar, não iam mais falar, que iam fazer curso de Libras por tanta dor na fala, né? E a gente conseguiu melhorar isso. E a pessoa, hoje, a semana passada, essa pessoa ainda me mandou uma mensagem que deu uma palestra de 2 horas e meia. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus por ter me colocado nesse caminho, né? E porque eu consigo ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida com o meu trabalho que eu amo tanto. Então eu fiz a ortodontia, mexendo dentes, a ortopedia para mexer osso, músculo, articulação e também dentes. E fiz a pós-graduação em mega residência na ATM, né? Patologias e disfunção da ATM. Então, essa é a minha formação em especialidades.
Aí depois eu achei que, linkando essas três coisas, eu gostaria de poder ensinar. Então eu fui fazer o mestrado. Fiz o mestrado na medicina, na PUC, e na pediatria e saúde da criança. E o meu trabalho foi sobre apneia em criança e o tratamento com ortopedia funcional dos maxilares, atuando no crescimento e desenvolvimento crâniofacial e mudando também a qualidade de vida das crianças. E a gente conseguiu comprovar matematicamente, né, estatisticamente, que as crianças diminuíram e até curaram o índice de apneia e hipopneia que tinham na polissonografia, né? Melhoraram qualidade de vida pelos scores dos questionários escolhidos, tanto na função noturna quanto na função diurna, porque uma criança que não respira, ela, na verdade, ela vai ter dificuldade na escola, ela vai ter problemas de cognição, ela vai ter problemas de atenção, né? Tem muitas crianças tratadas com Ritalina por déficit de atenção e às vezes é porque não respiram. Tem apneia noturna e os pais não sabem. Cirurgias de Tem adenoide, né? Sim. São realizadas. Sim. Então, a gente trabalha, na verdade, na ortopedia, a gente trabalha muito com otorrino, com um trabalho multidisciplinar, né? Com otorrino, fono, fisioterapeuta, e fazendo esse desenvolver correto, né? Então, eu fiz o mestrado desse meu trabalho, a gente conseguiu uma comprovação científica maravilhosa, e eu tive a alegria de ter esse trabalho publicado no Sleep Medicine Journal, que é o journal é o oficial da Sociedade Mundial de Sono e da Associação Internacional do Sono Pediátrico. Então, uma revista de Qualisa 1, né? E a gente conseguiu fazer essa publicação, então tá lá o tratamento, como tu diz, né, Ju, que é tão pouco conhecido, então agora está publicado na melhor revista de medicina do sono do mundo, para minha alegria. E para nosso orgulho, né? De Sapucaia. Quando a Gislaine me apresentou, ela disse: a Rosana é o orgulho de Sapucaia, né? Então, mais um ponto aí para ti, o nosso orgulho lá de Sapucaia. Quando a gente fala em ATM, muitas vezes os pacientes perguntam o que é ATM? Né? Tu poderia nos explicar assim, né? Que é a articulação temporomandibular, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre a anatomia para nós. A Rô, ela é professora, então a nossa live hoje vai ser uma aula, né, de explicação para que, né, que vocês saibam exatamente aonde que nós queremos chegar. Tá. Então, gente, assim, na verdade, a gente tem o crânio, né? Não se assustem que é de borracha. Então, o nosso crânio, ele é composto de vários ossículos, né? Muitos ossos, ó. Isso tudo são suturas. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça no crânio e na face, tá? Então, a mandíbula, que é esse osso aqui, é o único osso móvel de todo esse sistema, crânio-face, né? Então, como é que é a mandíbula? Ela tem aqui um corpo, aqui um pescocinho, né? E aqui nessa pontinha a gente tem um côndilo, tá? Então, aqui nesse côndilo é o que vai articular esse osso móvel com o osso temporal, né? Então, tá aqui ele. Então, a articulação é isso aqui, ó. ATM, articulação temporomandibular, tá? E essa articulação, ela tem que ter um espaço que seja saudável e suficiente para que aqui no meio a gente possa ter um menisco, que é o disco articular. Esse menisco, ao abrir e fechar a boca, ele tem que estar sempre em cima do côndilo, para que possa proteger desses ossinhos não desgastarem, né? Então, assim, tudo que é importante se saber é que a gente tem que funcionar adequadamente quando a gente é criança para crescer bem, porque a gente está desenvolvendo, mas mesmo depois que a gente para de crescer na adolescência, é importante que a gente continue funcionando bem,
né? Para que a gente possa estar bem e não desgastar errado. Porque a gente não vai mais estar depositando o osso, né? Quando a gente está mais maduro, digamos assim. Mas a gente vai estar desgastando errado se a gente estiver funcionando mal. Então, isso é a TM, essa articulação aqui. Se a gente for ver, ela está bem assim na frente do ouvido. Então, quando a gente abre e fecha a boca, ela se movimenta. Ela é ouro, porque ela é única no nosso corpo que movimenta os dois lados ao mesmo tempo. Nós temos um corpo que tem, por exemplo, dois braços, né? Mas um pode ficar paradinho e o outro se movimentando. Isso aqui não. Movimenta um lado, movimenta o outro. E a gente movimenta a articulação temporomandibular para a fala, para a mastigação e para a deglutição. É em torno de 2.500 vezes por dia a gente está engolindo e sempre a gente está movimentando ali. Então, ela é muito, muito importante. E Deusinho foi ótimo no criar o corpo, né, humano, porque em cima desse côndilo aqui tem uma cartilagem que é única no nosso corpo, cartilagem secundária, que ela é passível de formação óssea. Essa cartilagem pode se transformar em osso durante a vida inteira. Por isso que a gente também tem resultados em adultos. Claro que em menor velocidade e em menor quantidade do que numa criança que está em crescimento. Mas mesmo assim a gente continua podendo intervir na articulação do adulto. Ou eu não sei se eu comentei contigo, mas eu já venho fazendo lives desde o ano passado e eu não conseguia usar fone de ouvido. E depois que nós fizemos as mudanças, eu tenho conseguido. O lado direito eu ficava desesperada e eu não conseguia usar. Então, pelo desconforto, né? Talvez pelo espaço ali mais estreito. Então, eu realmente foi um ganho para mim, que parece uma coisa, né, simples, mas faz uma diferença na qualidade da live, inclusive, né? Então, eu queria te dar esse testemunho, que eu acho que eu não falei isso para ti no consultório. Então, muito Ah, que obrigada. bom! Sim, que Então, bom! não entrava, o fone de ouvido era desesperador, né? Esse aqui até entrava um pouco melhor, mas mesmo assim é desconfortável. Os outros, aqueles maiores, nem pensar, né? Era impossível. Por quê, né? Uhum. Porque aqui, esse furinho aqui é o ouvido e aqui é a articulação. E nesse entremeio tem toda a parte neurológica do ouvido, né? Passando. Então, se a gente tem uma ATM disfuncionada, a gente pode sim alterar a função do ouvido. Uhum. Rô, tu já acabou falando um pouco ali sobre o crescimento, né, nas crianças ali, a importância disso já desde a fase, né, de crescimento infantil, de já estar no lugar. E o que nós estamos vendo, assim, eu já tenho pacientezinhos assim de 10, 12 anos que já usaram aparelhos e tem queixa de dor de cabeça. Então, eu tenho examinado, né? Então, esses dias eu tive uma menina, que acho que não chegou para ti ainda, que a menina tinha dor de ouvido e ela ia no otorrino, não tinha nada, e eu resolvi fazer aquele exame maravilhoso lá, que tu coloca o dedo, né, dentro do ouvido. Aí, quando eu toquei, a guriazinha... E aí, quando eu pedi para abrir a boca, ela já estava fazendo aquele ranger que a gente já sabe que tem algum problema. Então, essa criança provavelmente, se tivesse feito a avaliação antes de colocar o aparelho, né, porque os tratamentos ortodônticos, todo dia eu pego o paciente, né, meu celular está cheio de faces, né, como é que eu, além de, quando a paciente chega para mim com a queixa, geralmente para mim chega como dor de cabeça, a primeira coisa que eu faço é olhar a linha média da paciente. Eu, por exemplo, né, quando a gente fez a primeira investigação, eu tinha 3 milímetros na minha mandíbula tórax, né? E então, assim, quando a linha não está alinhada, eu, né, fui ter a linha média, né, alinhada recentemente. Então, aí eu já olho ali. Aí eu tiro foto das pacientes. Aí tu começa a ver, a paciente tem um lado mais alto, outro mais, né, ou mais baixo, esses sulcos, às vezes um é maior, outro é menor, e muitas vezes as pacientes acabam fazendo preenchimentos, né, que tem umas que tu pega, eu atendi uma paciente essa semana que ela já fez alguns procedimentos, né, mas é uma paciente que ela tem dor de cabeça desde a infância, né,
Então, é uma paciente que provavelmente deve ter alguma coisa, tu não vê muito, né, diferença assim, na anatomia, porque ela já fez alguns procedimentos externos. Mas aí, quando tu vai fazer o teste na ATM, a gente nota o ranger ali, né? Tu vê que é diferente, né? Eu tinha até de escutar, né? Até hoje, né? Hoje a gente tá melhor, mas eu sou sequelada, né? Eu mostrou o côndilo, o espaço, então aquilo ali eu não recuperei mais, né? Então, se a gente puder salvar alguma pessoa mais jovem para isso, né? Porque nós temos uma paciente, né? Não vou falar o nome dela, mas foi uma paciente que botou o aparelho e ela me procurou com uma dor de cabeça. Ela tinha, acho que se eu não me engano, era do lado esquerdo, Cris, né? Que tinha os dentes dela, foram colocados aparelhos e ela estava com a mandíbula que não tinha para onde expandir, tá? Então, são coisas que às vezes tu vai arrumar o dente para ficar bonito e tu cria um problema muito maior, né? Foi depois do aparelho que acabou acontecendo isso. Pô, explica para nós a disfunção da TM, como é que isso acontece? O que seria? Tá, eu vou explicar um pouquinho para que todo mundo possa entender isso. Como é que a gente cresce, desenvolve, né? E por que é importante isso na anatomia craniofacial? E o que isso vai interferir lá adiante na disfunção da TM, tá? Então, vamos imaginar. Quando a gente nasce, a gente tem todas essas suturinhas aqui que vocês estão vendo, esses risquinhos são abertas, né? Então, face e crânio, tá? Então, as crianças, elas vão tendo surtos de crescimento. Mais ou menos com 3 anos, elas têm, tanto masculino como feminino, um surto maiorzinho. Depois, dos mais ou menos 7 anos aos 9, no menino, a gente tem um segundo surto. E a menina dos 6 aos 7. Aí já tem uma diferença de gênero, né? E depois, na adolescência também, sendo que é a última fase de crescimento. Então, vamos imaginar que 80% da largura do transversal de uma face já está formado aos 6 anos de idade. Então, a gente tem muito da mandíbula e da maxila já formada com essa idade. Então, às vezes as pessoas dizem, mas começa o tratamento tão cedo, né? É cedo, é precoce? Não, não é precoce. Ele é no momento certo, quando a criança está crescendo, né? Então, o que é importante para o crescimento acontecer certo e depois as funções continuarem acontecendo para que não se tenha um desgaste errado, digamos assim, né? Então, a face, o crânio, quando ele está desenvolvendo, aqui está o cérebro, né? Lá dentro da cavidade. O cérebro ele vai fazendo uma força de dentro para fora e vai afastando esses espacinhos aqui. Vai, né, formando o osso, aumentando a cabeça. Até que chegou lá na adolescência, terminou o crescimento, isso aqui grudou, se juntou, fez a sutura, tá? Aqui, na face, a gente também tem um crescimento e desenvolvimento que vem por deslocamento por causa do crescimento do crânio. Então, desloca a face, geralmente para baixo, para frente. Mas a gente precisa que as funções do sistema estomatognático, que é tudo isso aqui, estejam acontecendo adequadamente, para que essa face possa desenvolver corretamente. Então, quais são essas funções? Respirar pelo nariz. Quando eu estou respirando pelo nariz, a minha língua está aqui no céu da boca. Quando eu estou respirando pelo nariz, a língua no céu da boca, no palato, eu tenho a altura fechada, o lábio fechado, mas eu não posso ter dentes encostados, eu tenho que ter dentes um pouquinho separados. E preciso mastigar dos dois lados. Poxa, isso faz tanta diferença no crescimento? Sim, isso é a alma do crescimento craniofacial, da face, na verdade. Então, por que isso é tão importante? Bom, se eu estou respirando pelo nariz, vejamos que o chão, o assoalho do nariz, é o meu palato, o meu céu da boca. É a mesma coisa. Então, se eu estou fazendo uma pressão, né? Aqui tem uma outra facezinha que dá para entender melhor. Aqui, ó, a gente vê. Aqui são as fossas nasais. Aqui os seios maxilares, que são tipo buracos que a gente tem aqui. Toda essa região vai fazer
a filtragem do ar, o aquecimento do ar e a umidificação do ar quando a gente respira. Então, o ar entra aqui nesse seio, faz um turbilhonamento, uma pressão. E aqui também, né? Nas fossas nasais. Então, quando isso acontece, essa pressão faz com que o palato, que estava mais assim na criança, ele vai desenvolvendo para os lados, no transversal e para baixo. Então, quando ele vai crescendo para baixo, ele também vai fazendo um espaço adequado para o nariz. Ali no meinho tem o septo, né? Então, se eu tenho um palato de uma criança respiradora bucal, vai fazer o contrário. O céu da boca vai ficar fundo, porque a pressão do ar vem de baixo para cima, e aí vai ocupar o nariz, o espaço do nariz. E aí esse septo também vai tender a ficar torto, tá? Então, vai fazer com que a criança respire cada vez mais pela boca. Então, respirar pelo nariz, eu digo sempre para as minhas crianças, quem respira pelo nariz é feliz, né? Porque é importantíssimo para o crescimento. A maxila, então, é dependente da respiração nasal para o correto crescimento e da posição adequada da língua. Então, a língua, são 32 músculos, tá? 16 de cada lado, que fazem uma pressão. Ela começa aqui nesse ossinho que a gente chamava de gogó, né? O ióide. Aqui começa a língua e vai até a ponta. Então, a língua, se ela tá no palato, ela faz uma pressão. Aqui, deixa eu apontar aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma aberturinha, é uma sutura. Então, se eu tenho a língua aqui, eu vou fazer minha maxila crescendo para frente, vou fazer uma pressão. Se eu tenho ela colocadinha aqui, eu vou fazer ela crescer para os lados, né? Então, imaginem só, a gente tem um equilíbrio de força. Aqui tem o músculo, né, por fora, o bucinador que faz uma pressão para dentro. E o lábio, que também faz uma pressão para dentro. E a língua faz o contraponto dessa pressão. E aí a gente vai ter um equilíbrio de forças musculares que vai fazer o correto desenvolvimento da maxila. Então, esse osso precisa de respiração e posição adequada de língua. Então, se eu estou respirando pela boca, eu já automaticamente tenho que pôr a língua para baixo para o ar passar, né? E deixo meu lábio aberto. Então, se eu tenho o lábio fechadinho, eu vou ter uma força no orbicular dos lábios, todos esses músculos aqui vão estar preparando que a gente possa ter um crescimento adequado da face. O que é uma face bonita? Tem este terço aqui igual a este e igual a este. Isso é uma face estética, tá? Então, quando eu tenho a boca sempre aberta, eu vou ficar com uma flacidez muscular e isso vai fazer com que a minha face fique feia e não funcional, tá? Então, essas três coisas estão ligadas. Respirar pelo nariz, pôr a língua no palato e o lábio fechado. Ah, mas e por que eu não posso ter dente encostado? Vamos imaginar assim, ó, quando o dente encosta, o cérebro fica atento, ó, vamos mastigar. Então, ele faz força no músculo, manda o músculo fazer força. Aí a gente encostou o dente, apertou o dente ou rangeu, tu tá fazendo o músculo funcionar mais do que deve. Porque o músculo, quando ele tá trabalhando, ele forma uma sujeira, chama ácido lático, tá? Esta sujeira fica ali e quando a gente relaxa, é como se o sangue viesse por dentro do músculo e tirasse essa sujeira, mandasse embora. E uma pessoa normal, que não range, não aperta, não encosta dentes, ela fica até 20 minutos por dia de dentes encostados para deglutir. Mas uma pessoa, um bruxômano, já tem várias pesquisas mostram que fica pelo menos 6 horas apertando. Então, é uma sobrecarga da musculatura. E vai formar muita sujeira e não vai ter tempo de relaxar e limpar. E isso vai dar dor, porque essa sujeira gera uma inflamação no músculo, tá? São os pontos gatilhos que a gente chama, tá? Então, isso é muito importante, que a gente fique com dentes relaxados, não dentes encostados, quando a gente está com o lábio fechado. Outra função importantíssima é a mastigação. Vamos imaginar, a gente tem 2 lados iguais. Esse lado da maxila é um prego, ela é fixa aqui.
O outro lado é um outro prego. E isso aqui é um martelo, né? É o único osso móvel. Então, esse martelinho, se eu estou martelando dos dois lados, mastigando igual, eu vou ter uma simetria de função muscular que vai fazer o osso estar também simétrico. No momento que eu começo a mastigar mais de um lado do que do outro, eu começo a fazer uma força, é como se o meu martelinho estivesse martelando mais um lado, né? Então, um preguinho entrou mais. E o meu plano de mordida já ficou alterado, ficou assim, não vai ficar mais reto. Quando o plano de mordida está paralelo à base de crânio, essa mandíbula começa a deslizar para frente e para os lados com leveza, né? Com facilidade igual, bilateral. Mas quando eu tenho um plano de mordida assim, aí eu vou ter alterações, porque a mandíbula ela sempre vai se adaptar na maxila. Quem manda a posição de mandíbula é a maxila. Então, se ela tá torta, a mandíbula vai também ficar para poder mastigar, né? Então, vamos imaginar se essa mandíbula, se essa maxila tá torta, se esse dentinho, esse plano de mordida tá torto, onde é que está sentado o olho? Também na maxila, né? Então, muitas vezes a gente tem alteração de posição de olho por mordida unilateral, mastigação unilateral. E já tem vários estudos provando que tem relação com maior chance de miopia, hipermetropia, astigmatismo, todas essas coisas pela questão mastigatória, tá? Então, a gente é um sistema, não é? Eu admiro muito o teu trabalho, Ju, porque eu acho que tu consegue enxergar esse todo no teu paciente, né? Eu tô muito honrada de estar aqui hoje, porque eu tenho uma admiração gigantesca por ti, e tu sabe que foi por ti que eu consegui ter a minha filha, né? Senão eu não teria engravidado, né? E eu tenho essa gratidão enorme. E admiro demais essa visão tua do todo, que o paciente precisa muito disso, tá? Então, assim como é o sistema estomatognático, a gente não pode ver só dentes, a gente tem que ver que dentes tá na maxila e na mandíbula que estão formando a face, né? E aí, vamos imaginar assim, a articulação temporomandibular tá aqui, ó, tá? Tá no finzinho, né? Então, se eu tenho esse plano de mordida aqui, tá? Tortinho, essa mandíbula também tenderá a vir mais para cima e mais para trás. E muitas vezes isso faz um escape desse menisco, que sai da posição ideal e aí a gente começa a ter estalidos. E quando a gente tem isso aqui indo mais para trás e para cima, vai ficar mais pertinho do ouvido ainda. E a gente pode ter, sim, um problema de audição, né, por causa da mastigação. Então, vejam o quanto é importante a mastigação, né? A gente mastigar dos dois laus. Pô, já que tu falou no ouvido, tem o Leonardo, que foi teu cliente já também. Ele fez uma pergunta, que teve o privilégio de ser tratado por ti, né? E ele falou assim, chiado crônico no ouvido com a boca parada e se abrir muito a boca aumenta. Pode ser da TM? Sim, pode. O Léo foi um menino muito especial que eu comecei a tratar ele com 14 anos. Ele chegou muito mal de um ouvido, ele tinha uma mordida cruzada, ainda estava em crescimento, a gente tratou, né? E ele melhorou muito. E agora ele veio me procurar porque ele está se apertando. Cresceu, virou homem, foi para a vida adulta, né? Com suas devidas preocupações e começou a se apertar. E aí a gente fez os exames dele, ele tá super bem, ele tinha deslocamento de disco, ele tinha N coisas. Os exames dele estão ótimos, só que pela pressão que ele está fazendo do bruxismo, ele vai voltar agora para a gente fazer um aparelho para ele usar só para dormir. Porque, infelizmente, o bruxismo ele tem uma questão que é muito genética também, e uma maneira de liberar o estresse, né? Ele não tem cura, o bruxismo.
E aí, só que assim, uma pessoa que faz um bruxismo é prejudicial para a musculatura? Sim, porque está fazendo ela trabalhar demais. Mas se ela tiver uma assimetria, ela vai ter um problema muito maior. Além desse músculo estar trabalhando a mais, ele está trabalhando um lado diferente do outro, assimétrico. E isso vai dar mais dor. Então, isso o Léo não tem, mas ele se aperta. Então, agora ele sabe que ele vai usar o aparelho de novo para dormir, para não ranger mais, não se apertar. E aí isso vai passar. Uhum. Rô, além da dor de cabeça, falou agora, o Léo acabou de perguntar também em relação ao ouvido, que outros sintomas também poderiam estar associados com a disfunção da TM? Tá. Então, deixa eu primeiro falar um pouquinho dessa disfunção. O que é a disfunção da TM? É o não funcionar corretamente. Seja por um problema que começou muscular e daqui a pouco ele já tem um problema articular, porque já tem deslocamento de menisco. Esse músculo começa com problema muscular, vai para o articular. Primeiro, quando fecha a boca, o menisco sai. Depois, quando abre a boca, o menisco volta. E aí, depois, com o andar da carruagem, vai ficando pior. Então, o menisco sai e não volta mais, nem de boca aberta. E às vezes tem rompimento de ligamento, tem uma questão que a gente não consegue mais fazer com que esse menisco volte, porque houve algum rompimento. Ah, mas então não vale a pena tratar? Vale, porque tu não vai seguir desgastando errado, e aí tu vai proporcionar que essa articulação tenha o espaço adequado para ideal nutrição, hidratação, e aí com isso a gente vai acabar tendo uma possibilidade dessa cartilagem secundária, que eu falei para vocês antes, virar osso de novo, né? Só que no adulto de forma bem mais lenta e em menor quantidade. Então, Uhum. isso é a disfunção, tá? Os sintomas, né, Ju, que tu me pediu. Bom, assim, aquele paciente que chega para mim, geralmente ele já foi no neuro, porque ele tem dor de cabeça, ele tem noite e dia, ele tem dor atrás dos olhos, ele tem dor na sobrancelha, ele tem dor na cervical, ele tem dor na TM, ele tem estalo, ele tem dificuldade de abrir a boca. Então, o normal, geralmente, é em torno de 45 a 50 milímetros, 55 de abertura. E já peguei pacientes com 9 milímetros. Ou seja, não entra um garfo com a comida na boca. Esse é um problemão, paciente jovem, tá? Então, tudo isso, né? O bruxismo também pode ser uma consequência da disfunção e até de uma má respiração, e pode ser uma causa da disfunção também, tá? E no ouvido também. Então, muita gente chega para mim, já foi no otorrino, virou do avesso, não tem nada no ouvido, mas a pessoa me diz: ah, eu tenho um barulho estranho dentro do meu ouvido. Tem uns que me dizem assim: ah, eu tenho uma geladeira que não para de funcionar, eu tenho um bichinho batendo asa, eu tenho um grilo em cada ouvido, tenho dor, coceira, vertigem, crises de labirintite. Tudo isso pode sim estar associado a uma disfunção de ATM, tá? Que na verdade a causa está sendo lá a mordida errada, tá? Então, os sintomas são vários, né? Dentre esses, os mais importantes. Rô, tem uma pergunta aqui, vou fazendo no meio para a gente, depois vai passando, a gente se perde. Tá. Cirurgia ortognática é recomendada? Tem alguma É que assim, situação? daí a gente já entra lá na questão de tratamento, né? É a mesma coisa que eu dizer assim, vou te convidar, Ju, vamos até São Leopoldo. Tu vai pegar o carro, vai pela BR, eu posso ir pela Mauá, outra pessoa vai pelo Horto, né? Então, assim, tem diversas formas de tratar, tá? Mas eu prefiro um tratamento que vá acontecendo ao longo do tempo, porque a gente tem que tratar a disfunção muscular, né? Então, assim, imaginem bem,
Se eu vou para uma cirurgia ortognática, às vezes é necessário, né? Mas eu vou um dia lá, baixo o hospital e tiro o osso deste lugar para aquele. Mas quem é que faz o osso ter vida? Quem é que mantém o osso em uma posição ou tira o osso da posição? O músculo. Então, se eu não tratar o músculo, eu posso ter recidiva, né? A ATM, ela é muito funcional. Ela precisa estar com a função adequada. Então, se eu só mexo em osso e não trato o músculo, isso pode não ter longevidade. Mas às vezes, que é um caso de trauma, uma fratura, tem que ter cirurgia ortognática sim, tá? Mas existem também outras maneiras de tratar quando a coisa é mais leve, tá? Então, não digo que esteja errado, né? Todos os profissionais têm a sua maneira de tratar, mas eu gosto de tratamentos que usem menos medicamento, que sejam menos traumáticos e que sejam mais a longo prazo para que o organismo vá se adequando a essa nova função e essa nova posição muscular. Uhum. Bom, Rô, nós falamos dos sintomas, né? Os fatores que desencadeiam, né, Rô? Já foi falado no bruxismo, que o bruxismo falou, né? O que veio antes é o bruxismo causa, o bruxismo é uma consequência. É o meu caso, né? A gente não sabe o que veio antes, né? Isso aí, é uma falta de função adequada, né? Pode ser o bruxismo, pode ser um trauma, caiu da escada, levou uma batida de carro, sei lá, alguma coisa assim, pode ter quebrado, né? Bactérias na TM também tem, doenças degenerativas, né? Também podem, são fatores que desencadeiam. N coisas, tá? Eu vou fazer um adendo. Eu vou convidar, não sei se ele vai aceitar, mas vou convidar o Kleber, que é um amigo meu, que é quiropraxista. E o Kleber, uma vez eu fui consultar com ele que eu estava com torcicolo, e o Kleber descobriu que eu tinha 3 milímetros a minha perna esquerda mais curta que a direita. Então eu acho que nós somos uma engrenagem, né? Quando Certeza. uma está fora do lugar, tudo o resto vai. Então, se tu pegar, por exemplo, assim, ó, uma paciente que tem desgaste no joelho, ela está com algum desnível. E o Kleber até me comentou na época, talvez se tu tivesse feito, como é que eu fui parar nele? Por psicólogo. E depois, ele me pediu alguns, né, que eu levasse, eu já tinha alguns exames, eu tinha a retificação antes de eu ir contigo, eu tinha a retificação da coluna cervical. Então, quando eu estava com dificuldade de abrir a boca, eu estava com essa história que a gente falou ali de botar um garfo na boca, quando eu tinha dificuldade de abrir a boca, eu já sabia que eu estava com retificação da cervical. Então, eu acho que problemas na coluna, eu acho que isso até ontem, ela está aqui com a gente, até vou comentar, é uma que é nossa, a Aline, né, que está fazendo tratamento, ela consultou contigo agora recente, a Aline Belo, e ontem eu atendi o menino dela, né, e o Gui, ele tá assim, e hoje as crianças, ele tem 6 anos, né, então eu já comentei com ela de nós já começarmos a cuidar da coluna dele com 6 anos de idade, para quê? Para que ele não venha a ter os problemas que eu e ela, né, que é muito semelhante ali, que nós duas tivemos. Então, eu acho que um dos grandes problemas que já foi falado numa das lives em relação à postura hoje das crianças, né, no telefone celular, jogando videogame, né, ficar lá deitado no sofá, numa postura totalmente errônea. Então, eu acho que isso ali é uma causa importante, não só da disfunção da ATM, como da coluna inteira, né? Uhum. Então, Ju, na verdade, assim, ó, a gente é um sistema, né? A cabeça, falando, né, bem fácil de entender, a cabeça é essa baita bolotona aqui em cima de um pauzinho que é o pescoço que tá aqui, né? Tá aqui, tá? Então, o normal é a gente ter um pouquinho de lordose, né, na cervical. Mas imagina que esse osso é o único osso móvel da face do crânio, então ele é como se fosse um contrapeso, né? Então, se eu tenho essa mandíbula mais para frente, a tendência é a minha cabeça pesar sim. E aí eu vou ter uma retificação, que era o teu caso, né? Porque tu tinha a mandíbula jogada mais para frente, mas era por falta de altura e um lado
do teu ramo mandibular era maior que o outro, né? Então a gente fez compensações para que o teu músculo trabalhasse ok. Então a gente mudou a posição de mandíbula, muda a posição vertical. Existe um triângulo muscular, que é o triângulo de Bibi, que relaciona a cervical com a mandíbula e o osso hioide, que é o início da língua. Então esse triângulo aqui, tu mexeu em um, tu mexeu nos outros dois, né? Então imagina assim, ó. Se eu tenho essa mandíbula mais para trás, a tendência é eu cair assim. Então, eu faço isso aqui, daí eu faço uma tendência à hiperlordose. E se eu tenho uma mordida cruzada, o que é uma mordida cruzada? A parte de cima é a tampa, a parte de baixo é a caixa. Se a minha caixa tá por fora da tampa, eu tenho uma mordida cruzada, né? E aí a tendência é que eu desequilibre assim. E aí eu faço isso aqui. Então, eu estou compensando tudo com a minha cervical, eu vou ter uma escoliose. Então, vários estudos mostram que mordida cruzada está relacionada com escoliose daquele mesmo lado da mordida cruzada. E eu atendi uma menininha com uma perna 1 centímetro menor, quando ela veio para mim, uma mordida cruzada gigantesca, que vinha desde a barriga da mãe, na posição fetal, né? E ela tinha uma perna mais curta que a outra, do lado da mordida cruzada. Depois a gente tratou e ela desenvolveu, graças a Deus. Uhum. Então, vamos lá. Então, o diagnóstico, Rô, né? Quem é minha paciente sabe, né, que eu já peço as ressonâncias, né? E normalmente a gente pede, eu já peço na forma que a Rô. Teve uma paciente minha aqui de Porto Alegre, ela foi embora para o norte no ano passado, e ela disse, ela é um amor, ela disse assim, ela fez assim, ai, meu coração chegou a bater mais forte. Quando a guria, quando ela foi fazer naquele local que tu pede para fazer as ressonâncias, eu disse, nossa, quem é essa médica? Ela pediu exatamente como é para pedir esse exame, né? Daí ela disse, foi a minha médica, né? Só que eu pedi porque tu pede, né? Que é a ressonância, né, das ATM, né, na posição. A ressonância, na verdade, ela nos dá a posição, ela é um exame médico, né? Que ela nos dá a posição desse menisco que fica aqui no meio. Então, de boca aberta, boca fechada. E aí tem vários outros exames de imagem que a gente pede, inclusive tomografia, para ver esse espaço articular, né? De frente, de lado, de cima, de frente para trás. A gente faz esse diagnóstico completo. Radiografias, fotografias do paciente, porque a gente sempre faz análise facial, né? Porque tudo que a gente mexer na boca, a gente está mexendo fora também, inclusive no paciente adulto. É um quebra-cabeças, tá, Ju? Então, o paciente vem e faz uma primeira consulta, que é 1h30, quase 2 horas de consulta. E ali eu vou explicar muitas coisas, vou perguntar. Então, essa anamnese é feita de forma bem criteriosa. Um exame clínico do paciente também bem criterioso. Aí, com base nisso, com o que eu vi no paciente nesse dia, eu vou fazer o pedido de exames. Então, eu peço os exames conforme a necessidade daquele paciente. Aí ele vai lá, faz os exames, traz para mim. Depois eu fico em torno de 4 horas juntando esse quebra-cabeça, né? O exame clínico, a anamnese, mais os exames todos que foram pedidos. Aí a gente faz um diagnóstico, um plano de tratamento para aquele paciente. E aí depois também se vê custo, daí se passa tudo isso para o paciente, porque cada caso é único, né? Então, assim, não tem uma receita de bolo. A gente costuma. Então, te perguntar, assim, que as pacientes me perguntam assim, que a ressonância é feita em muitas clínicas, né? E por que especificamente tu pede vou falar, no CID, né? Aqui em Porto Alegre. Olha, agora eu até não sei, tá? Se não tem mais clínicas que fazem, né? Eu gosto muito do atendimento do CID, assim, eu não gosto de olhar direto os laudos, né, Ju? Eu olho primeiro o exame e eu gosto muito do laudo do CID porque ele sempre combina com o meu, né? Então, acho que é bem criterioso, assim, tem laudos que tu tá vendo que tá dizendo alguma coisa ali, tu tá vendo no exame completamente outra, né? Então, eu não valorizo o laudo, eu olho o exame.
E eles mandam muito bem organizado ali o lado direito, o lado esquerdo, boca aberta, boca fechada, todas essas coisas. E isso é importante. Às vezes tem clínicas que mandam e aí tu não sabe se qual é o lado. Eles não colocam ali se é direito ou se é esquerdo, sabe? Então, não põe nenhum desenho explicando isso. E outra coisa que o CID lá de Porto Alegre, eles têm a bobina de ATM, tá? Então, muitas clínicas, o exame de ATM não é pedido por muitos médicos, né? Então, não é um exame comum de fazer de ressonância. Então, tem muitas clínicas, inclusive outros CIDs, que não têm a bobina de ATM. Então, para que serve isso? Quando está com a boca aberta e fechada, os dois lados ao mesmo tempo, só te dá se tu tiver a bobina de ATM, senão tu faz um lado separado do outro, né? E aí isso não é tão legal, tá? Por isso que eu gosto muito de lá. Assim como eu gosto também dos exames odontológicos que eu mando para Canoas, que eu tenho liberdade lá de xingar quando eu preciso, quando algo não está bem, né? De exigir. Então, as gurias sabem que eu sou bem exigente, porque o paciente vai levar raio, né? Para fazer os exames. Vai gastar. Então, eu preciso que os exames estejam a contento para que eu possa fazer um bom diagnóstico, né? Então, às vezes os pacientes me perguntam: mas eu posso ir em outro lugar? Pode, eu dou tudo discriminado. Mas vem um monte de exame errado, sabe, Ju? E aí a pessoa tem que repetir, tomar mais raio. É uma novela. Então, eu gosto que vão lá, porque assim, são poucos os meus colegas que pedem os exames que eu peço. Então, não é comum para as clínicas de radiologia fazer. Então, eu acabei tendo que treiná-los para isso, tá? Inclusive, na última vez que eu fui agora, pós retirada do aparelho, tinha uma menina que estava aprendendo e aí a outra que estava junto, né, que já tinha feito a minha anterior, ela disse: não, isso aqui é só a doutora Rossana que pede. Então, várias coisas ali que eu fiz, ela disse: não, isso aqui é só a doutora Rossana que pede, né? É. Então, E elas sabem o porquê que eu peço os exames, por que é aquele exame, para elas entenderem como é que tem tem que que ser ser feito, daquela sabe? forma. Eu gostaria de ter tempo para fazer isso com mais clínicas, mas eu não consigo, isso demanda muito tempo para mim, Então, depois do tá? diagnóstico, o tratamento. Bom, de novo, né? A gente pode ir a São Leopoldo por 3 caminhos, né? Voltando naquela conversa. Mas eu penso assim, ó, que todos os tratamentos devem ser respeitados e um colega é bom naquilo que ele sabe fazer, né? É difícil tu conseguir fazer tudo de tudo e ser ótimo em tudo, porque exige tempo, exige estudo, exige investimento de tempo e financeiro, tá? Então, assim, tem várias técnicas de tratamento, tá? Tem gente que usa medicação, tem gente que usa placa para bruxismo, tem gente que usa fisioterapia, tem outros psicoterapia, né? Então, isso pode ser até associado também, né? Porque como a ATM, ela tem causa multifatorial, ela também precisa ser tratada, às vezes, de forma multidisciplinar, né? Mas eu, Rossana, uso a ortopedia funcional dos maxilares, que amo e acredito demais, assim, né? E é o que a gente trata com os aparelhos móveis, que tem vários, né? Vários tipos, várias posições, né? É mais ou menos isso aqui, tá? Então, são aparelhos que muitas vezes eles podem ser separados, mas para TM, muitas vezes eles são juntinhos, a parte de cima e de baixo, tá? Ó, eles são separados, mas são usados juntinhos. A parte de cima, ela é apoiada, ancorada na maxila, que é um osso fixo, né, no crânio. E a parte de baixo, ela vai ter liberdade de movimento, tá? Então, ela vai se movimentar e não vai. Deixa eu montar de novo aqui para que vocês possam ver. Quando ela movimenta,
ela não deixa a dente encostar, tá? Então, ela protege os dentes de encostarem, isso relaxa a musculatura, tá? Ó, então a parte de cima tá fixa e a de baixo pode se mover, mas tá vendo que não encosta dente, tá? Então, eu trato com ortopedia funcional, que eu aprendi a tratar crianças com um número X de posturas, porque uma criança que está em crescimento, eu vou posturar essa mandíbula em relação à maxila como deveria ser, né? O ideal. Porque ela está em crescimento. Então, o músculo vai ser esticado e vai puxar o osso e vai crescer. Mas no adulto eu já não tenho crescimento. Então, eu uso ortopedia sim. Por quê? Porque a ortopedia no adulto eu vou achar a posição ideal da Ju, que nem a gente fez para ti, né? A gente vai usar a técnica do Dr. Jorge Afonso Learreta, que é um mestre que eu tenho muita gratidão, me ensinou muita coisa na vida. E eu junto a técnica dele de postura com a minha amada ortopedia, né? Então a gente junta isso e faz a postura ideal, doutora Juliana, né? E aí a Ju vai usar o aparelho naquela postura e nessa postura ela vai estar com a musculatura relaxada, com espaço articular adequado, né? E os dentes não vão ficar se encostando, tá? Então, essa é a minha maneira de tratar, porque eu acredito que para a gente ter longevidade no tratamento, para a gente ter estabilidade na posição dentária, a gente precisa que a musculatura esteja em harmonia, relaxada e simétrica bilateralmente, tá? Então, essa é a minha forma de tratar. Respeito as outras, mas eu acredito muito nessa forma, porque a gente não usa medicamento. A gente vai tratar e ao longo dos anos dá muita diferença, tá? Então, na criança o resultado é super rápido, mas no adulto é mais lento, mas a gente também tem modificação óssea. Esse aparelho que tu mostrou, eu vi ontem o da Lili, né? O meu foi diferente. É porque eu era uma paciente mais difícil, que eu não consegui. A gente tentou usar um aparelho móvel. E eu brinquei com a Rosana. Rosana, eu sou uma paciente Aiares, então eu sou mais difícil para segmento. Aí eu não conseguia usar o móvel. Eu tinha náusea, eu não conseguia falar. E eu, inclusive, eu interrompi o meu tratamento uma época. E depois, quando eu voltei, a Rô acabou colocando um aparelho fixo. O que faz tu definir de usar um aparelho fixo como o meu ou usar um aparelho como esse? Essa foi uma dúvida que me surgiu agora, né? Porque eu nem conhecia esse, que o outro que eu tinha usado era um pouco diferente. É porque o que acontece, Ju, assim, ó, esse aparelho aqui, ele trabalha músculo, por consequência, osso, articulação e dente, entendeu? Quando eu uso um aparelho ortodôntico, pura e simplesmente, muitas vezes eu não consigo todas as modificações que eu preciso. Então, por que era importante para ti, né? Porque a gente tinha que fazer reconstruções em alguns dentes, né? E tu tinha a dentição que estava mais tortinha. Então, a gente usou ele e a gente fez o que a altura... Quando a gente usou o aparelho fixo, a gente usou um aparelho que ele tem uma tendência maior, o autoligado, de fazer um aumento no transversal. E a gente conseguiu isso em ti, né? Mas tu sabe que o aumento no vertical e também no sagital, eu não consigo tudo que eu preciso com o aparelho fixo, porque ele tá mexendo o dente, né? Então, assim, isso que é bacana, né? Infelizmente, existe uma guerra de vaidades, né? Que a ortodontia e a ortopedia às vezes brigam, porque eu consigo fazer isso que tu não consegue, né? Então, assim, cada profissional defendendo o seu ganha-pão. Mas eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas e também a disfunção. E hoje eu não consigo avaliar um paciente
olhando só dente, ou só músculo, ou só osso, ou só articulação, né? Então eu faço uma miscelânea de tratamentos com tudo que eu aprendi e tenho o meu protocolo de tratamento. Uhum. Cada paciente é único, né? Uhum. Eu estou anotando alguns comentários que eu vou fazer mais no final, Rô. Rô, falou no tratamento ali dos aparelhos, tem uma pergunta sobre placa de bruxismo. Tem alguma placa que seria melhor? Ou cada Olha, caso é... Ju, assim, tem dois tipos de placa, né? A de silicone e a de acrílico, tá? Lá nos meus 1998, 2000, eu usava, tá? Mas, e o que que acontece? A placa, sim, ela fica interposta entre os dentes e eu não gosto da de silicone, tá? Porque ela é como um chiclete, ela aumenta a vontade de mastigar, de fazer o bruxismo, assim, é o que eu vejo, né, na minha clínica, assim, que eu vi. Então, eu não uso. E a placa de acrílico, ela fica interposta, né? Entre as duas arcadas fica a placa. E aí, toda vez que tu encosta dente com dente, se tu não tá usando nada, tu tá desgastando o dente, tá trincando o dente, tá quebrando o dente. Tem gente que quebra de um bruxismo tão forte, às vezes um dente que nunca teve uma cárie, ele necrosa a polpa, o nervinho, tem que tratar canal, tá? Por causa da força do trauma. Ou então pode ser assim, alguma questão. Já peguei pacientes com implante, né? Que chegaram para mim por ter quebrado o implante dentro do osso, né? Então a placa de bruxismo eu vejo ela assim, ó, ela ajuda sim, porque se tu tem o acrílico entre os dentes, tu vai desgastar acrílico e não vai desgastar, quebrar, trincar, ela vai proteger os teus dentes. Mas eu gosto dessa técnica da neurofisiológica com a ortopedia, porque a gente acha a posição ideal para aquele paciente. É uma coisa muito individualizada. A placa é feita da mesma maneira para todas as pessoas, tu entende? Uhum. E assim não, a gente acha a posição ideal muscular, articular, toda para aquele paciente. E aí ele vai estar usando o aparelho, relaxando tudo isso. Outra coisa que com a placa de bruxismo, tu tá de noite, tu encosta dente, né, nela. Uhum. Então, a tua musculatura não vai relaxar por completo, como relaxa com o ortopédico, que não encosta dente, tá? Uhum. E outra coisa assim, ó, por exemplo, com o trabalho que eu fiz no mestrado, né, esse que foi publicado nessa revista, a gente conseguiu demonstrar que a gente consegue mexer no crescimento crâniofacial da criança, porque a apneia, né, ela pode ter várias causas. Pode ser um paciente mais gordinho, pode ser que ele está mais velho, a musculatura está mais frouxa, né? Pode ser uma posição de língua para baixo, porque a língua, como de novo, lembrando, ela começa aqui embaixo. Se eu tenho uma mandíbula para trás, se eu tenho essa, imagina que a língua começa aqui, ela é grudada pelo músculo gênio grosso na mandíbula, né? Então, se essa mandíbula é para trás, a língua também vai estar. E isso também vai afetar minha via aérea, vai fechar, eu vou respirar mal, né? E posso roncar e posso ter apneia do sono. Uhum. Então, esse tratamento com ortopedia, como a gente usa aparelhos bimaxilares, imagina que a mandíbula, por ser um osso móvel, quando tu tá deitado, isso aqui relaxa e vai para trás e fecha a via aérea, né? Quando tu usa o aparelho ortopédico, tu tá com a mandíbula relaxada, mas ele não vai deixar, ó, ele te dá liberdade de movimento para os lados e para a frente, mas para trás, se eu botar uma força, ele não vai. Então, mesmo tu deitado, ele vai segurar a tua via aérea aberta, igual a posição mandibular que tu tá sentado ou de pé, né? Uhum. Então, isso também afeta a via aérea. Então, a gente consegue também tratar
um paciente criança fazendo crescer essa mandíbula, né? E aumentando a via aérea, e aumentando o espaço de língua e melhorando função de língua. Então, tudo isso a gente consegue com o aparelho ortopédico na criança e no adulto. Eu não vou mais conseguir tanto a questão crescimento, mas se ele tá de aparelho, eu vou manter a mandíbula segura na posição ideal dele, que também vai ajudar no ronco, né? Então, isso é bem importante. Até tem um caso aqui que eu vou mostrar de paciente, não sei. Ó, esse pacientinho aqui, por exemplo, ele chegou para mim assim. Se não der para enxergar direito, tu me avisa, tá, Ju? Então, ó, isso aqui é adenoides dele, ó. Olha o espaço que tinha de via aérea ali. Essa região de adenoides, da nasofaringe, é uma região que é do otorrino, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Mas quando a gente faz a criança crescer, respirar adequadamente, porque quando tu põe um aparelho ortopédico na boca, tu muda a posição de mandíbula, então tu abre o espaço da orofaringe, tu abre espaço da hipofaringe, porque aqui começa a língua, e a língua vai mais para a posição ideal para segurar o aparelho. Então tu também está trabalhando isso, né? E aí a gente consegue melhorar a via aérea. Olha nesse menino aqui, ó, de outubro de 2017 a maio de 2020, que ele fez um novo exame. Olha aqui, ó, o tamanho da adenoides, o que ela regrediu, só porque ele começou a respirar melhor por causa do aparelho. A imagem de baixo, a gente não conseguiu ver. Ah, tá. Aqui, tá vendo? Agora essa aqui. Ó, então aqui diminuiu muito a adenoides dele, ó. Olha o quanto abriu a via aérea, esse preto aqui. Olha como ela era, né? E como ela estava, depois de 2 anos e um pouco de tratamento. E olhando todo, olha o que esse menino fazia para respirar. Então, ele posicionava a cabeça dele para frente, né? E olha a coluna dele cervical, a hiperlordose. Quando ele está aqui, depois de tratado esse tempo, ele não está terminado, porque a ortopedia eu tenho que acompanhar o paciente até o fim do crescimento. Porque eu tenho que lutar contra o crescimento que é a natureza daquele paciente, quanto a genética dele, né? Fazendo ele funcionando bem e puxando com aparelhos. Aqui, quero que observem a diferença da coluna cervical, que ela tá bem. Olha lá. E olha aqui. Tá? Então, a via aérea aumentou, a coluna melhorou, e aí vai naquele todo que tu falou, né? Aqui, vou mostrar uma outra coisinha. Um outro paciente. Esse paciente aqui que eu vou mostrar, eu tratei ele criança. Eu tratei ele em 2008. Tratei por 2 anos, tá? E ele tinha adenoides grande. Ó. Ele nunca fez cirurgia, tá? Mas olha a adenoides dele, olha o espacinho aéreo que ele tinha ali, tá? Aí a gente começou a tratar ele, terminou, ele recebeu alta, e aí agora, de novo, um outro também a mesma situação. Ficou adulto, começou a ranger os dentes e veio me procurar. Não, eu tô rangendo, tenho medo de ficar que nem a minha mãe, com os dentes gastos. Aí eu fiz um novo aparelho ortopédico na posição ideal dele, para ele só usar para dormir, para não ranger. E aí eu fui ver os exames para planejar esse aparelho. Olha o que é a via aérea dele agora, depois do tratamento, tá? Então assim era ela, agora como está, tá? Então isso tudo a gente fica muito feliz, né, Ju? Porque a gente trabalha no todo, né? Quando tu trabalha a função, tu trabalha na cervical, tu trabalha na musculatura, por isso a placa de bruxismo não vai conseguir tudo isso, entendeu? Então, eu sou apaixonada pela minha técnica.
essa da placa de bruxismo, a mesma pessoa que perguntou assim, como reduzir a retração gengival causada pelo bruxismo? Às vezes não se consegue reduzir. Às vezes eu já tive pacientes, tá? Que vieram com retração gengival num dente específico. E aí tu vai avaliar aquele dente, o primeiro que bate quando a pessoa fecha. Uhum, Aí tu faz um desgastezinho ali, põe um aparelho, tu põe na posição ideal e às vezes essa gengiva cresce de novo. Já vi isso acontecer com ortopedia, tá? uhum, Mas tem casos que antigamente se achava que retração de gengiva era por má higiene, né? uhum, Não escovou direito, ou botou muita força na escova, ou a cerda uhum, da escova muito dura, né? Mas hoje já se sabe que muito é por trauma. Lembram que eu falei para vocês que lá no início da live, que o ideal é a gente encostar os dentes em torno de 20 minutos por dia, e quem é bruxoma não encosta pelo menos 6 horas. Então não há osso nem músculo que resista, né? O sistema vai dando tilt. E aí dá essas retrações, tá? uhum, Então, às vezes a gente não consegue voltar atrás disso, mas a gente vai fazer com que não evolua mais essa retração, uhum. não perca mais osso, porque a retração nada mais é a perda do osso que está segurando o dente, tá? Rô, um comentário importante aqui. A doutora Raquel Milão, que é minha dermatologista, ela fez um comentário bem interessante, assim, que ela adorou. Que a avaliação global da face, ela fala muito isso para os pacientes que vêm procurando preenchimento, né? Ela pediu o teu contato, depois eu vou passar para ela, né? Porque o meu caso foi né? Eu até fugi da Raquel um pouco nesse tempo, mas justamente eu não fiz nada de outra coisa no rosto, a não ser o tratamento que eu venho fazendo contigo, né? Depois que eu terminar, eu vou procurá-la novamente para ver o que precisa fazer, né? Além disso. Então, são alguns Aí que a gente comentários. vê, assim, quando tu tem os dentes na posição ideal, né? Que a musculatura está funcionando corretamente, que a articulação está funcionando corretamente, tu tem uma mudança de perfil, né, Ju? Uhum, Então, se tu tem um terço inferior muito baixo, tu vai ter o nariz parecendo mais para baixo, o queixo mais para frente. Quando tu volta a ter a altura ideal do terço inferior, que tu uhum. trata isso, tu tá mudando toda a musculatura, muda a posição de nariz, muda a posição de queixo, muda a posição de lábio. É super interessante. É que nem eu disse para ti, né? Eu acredito muito nesse tipo de harmonização facial que a gente faz aqui, que é deixar a musculatura funcionando bem. Uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando, como uma das causas, hoje até não acontece tanto, mas na minha faixa etária, assim, já acontecia muito, principalmente quem morava no interior, e uma das causas de disfunção da TM é a falta de dentes, né? Porque antigamente, ao invés de obturar os dentes, se retirava. Então, essa acho que talvez seja uma das principais causas das pessoas adultas hoje, né, de a disfunção da TM seja retirada dos dentes É, precocemente, né? os dentes, na verdade, eles são centros neurológicos fortíssimos, né? E tanto é, a boca toda né? Tinha um professor meu que dizia assim: se tu fechar os olhos do paciente, deixar a boca aberta, tu botar um fio de cabelo lá, ele sabe que tem algo e sabe o que que é, né? Uhum, Porque é muito uhum, sensível uhum, na boca. uhum, Então, quando a gente perde um dente, eu digo sempre assim: nada do que o dentista possa fazer vai substituir o que o Papai do Céu fez, né? uhum, Então, a gente tem, quando tu perde dentes, principalmente os posteriores, tu tem perda de altura, né? uhum, Então, o dente nada mais é do que a sustentação. Então, o dente vai sustentar a posição muscular e articular. Quando tu perde esse dente, tu perde a altura, tu muda a uhum, posição mandíbula e tu vai ter disfunção de atendimento, com toda certeza. uhum, uhum. Rô, eu vou fazer alguns comentários. Aqui tem um comentário que é bem longo, assim. FH Silveira.
sempre recomendo avaliação com a doutora Rossana, pacientes meus que apresentam retificação cervical, dores de cabeça constantes, etc. Muitos alunos de academia, quando fazem exercício com muito peso, desenvolvem postura de bruxismo. Gosto de trabalhar em conjunto com as recomendações da doutora Rossana. Querido, obrigada, Fábio. Aqui também a Daiane Vargas, ela que tem esperança de viver livre das crises de enxaqueca e só de fazer exercício de colocar a língua no céu da boca e não encostar os dentes, ela já teve uma melhora, né, e uma diminuição importante da dor, né? A doutora Raquel Milão também falou que essa realmente é a harmonização facial, né? Eu acho que isso que bom! Né? Eu também acho. É a verdadeira harmonização, né? O Zenir, muito aprendizado. A Cláudia Cerati, uma vizinha minha aqui, paciente, amiga, que é dentista também. Ela está adorando a live, aula magnífica, né? Parabéns para ti, Rô, competente, didática, né? Que é bom escutar essas coisas, né, Rô? É muito. É um estímulo para continuar, né? Às vezes eu me sinto nadando contra a maré, porque infelizmente, assim, essas coisas a gente não aprende na faculdade, né? É uma falha grande do sistema na odontologia, assim como tem outras profissões também. E aí muitos dos meus colegas não sabem que tem esse tipo de tratamento, né? Porque não estudaram isso depois, fizeram outras especialidades, né? Então, uma pessoa não sabe que pode tratar com aquilo ali. Ou então, quantas vezes, inúmeras vezes, que os odontopediatras, os pais procuram, eles olham se não tem cárie, se não tem inflamação de gengiva, se sabe escovar bem, instruem a alimentação, mas, né, eles mandam esperar até os 12 anos, muitas vezes, para tratar, depois que tem todos os dentes permanentes. Não. A gente precisa. A idade ideal máxima de tratar uma criança é quando ela começa as trocas dentárias, porque lá atrás vai estar nascendo o primeiro molar permanente de onde só tinha gengiva. Não vai cair um dente de leite para nascer o dente permanente. E aí muitos pais acham que é um dente de leite, não, ele é permanente, é para sempre. E esse dente vai ser o primeiro levante dessa dimensão aqui. Então, quando a gente trata uma criança nessa idade, por exemplo, que tem uma mordida muito trespassada, a mandíbula está muito para cima e para trás, ela vai ter disfunção de ATM. Eu já pego crianças com disfunção. E aí a gente simplesmente trata com resinas, fazendo todo o estudo daquela criança, fazendo as resinas em cima de dentes de leite, reconstruindo essa mordida, para que os dentes permanentes possam nascer na altura certa. Simples assim. Então, uma criança com 6 anos, ela pode nem precisar de aparelho. Tá? E a outra coisa que eu gostaria de falar que é muito importante. O primeiro aparelho, que eu acho que está bem ligado a ti, né? O primeiro aparelho que se dá para uma criança é a amamentação no peito. Para as mamães que estão me escutando aí, né? Por que isso é tão importante? Porque quando a gente mama no peito, o peito da mãe vai lá atrás, quase na garganta. E aí a criança, para extrair o leite, ela precisa fazer uma ordenha. O que é essa ordenha? Ela faz isso aqui, tá? Aí, quando ela faz esse movimento, ela está exercitando a posição de língua, exercitando respirar ao mesmo tempo que deglute, né? Ao mesmo tempo não, em ordem normal, mas respirar de boca fechada. E aí ela está fazendo um movimento assim, ó. E isso aqui faz o desenvolvimento sagital da mandíbula. Então, correta posição de língua, selamento labial, crescimento mandibular, tudo isso e respiração nasal é estimulado pela amamentação natural no peito, tá? Tanto é que se tu olhar uma criança que mama no peito, ela termina de mamar. Eu tive a alegria de poder amamentar minha filha até 2 anos e 9, né? Ela tem a mordida perfeita, graças a Deus. Eu digo sempre que eu consigo melhorar a mordida das crianças que me procuram, e Deus me deu a mordida da minha filha certinha, né, Ju? Sou muito grata por isso.
Então, assim, o que que acontece com uma criança que mama no peito? Ela fica cansada, ela fica suadinha, ela quer dormir, né? E já uma criança que mama na mamadeira, não. Então, muitas vezes eu sei que não dá para amamentar no peito, né? Eu acho que a gente tem muito pouca ajuda também no sistema de saúde. Essas coisas deveriam ficar muito claras para as mães antes até do bebê nascer, o crescimento crâniofacial ligado à amamentação. Mas, assim, se as pessoas me perguntam, mas daí se eu der um bico de mamadeira que seja ortodôntico, que seja isso, aquilo, não Não é é igual. bom igual. Por quê? Uhum. Porque o bico, tanto a chupeta, o bico de chupar, quanto o bico da mamadeira, para ti, tu bota na boca, a primeira coisa que tu tem que fazer é pôr a língua para baixo. E faz uma sucção, tu não faz ordenha. Porque aquele bico Uhum. não vai fazer a elasticidade do peito. Então, Uhum. tu tem que fazer uma sucção. Então, a tua língua baixa e tu faz isso. Uhum. Então, isso tá fazendo força para que a tua maxila seja estreita e a posição de língua seja errada. Então, assim, ó, bico nenhum é bom. Quanto antes tirar, melhor. Se não der, perfeito, né? E a mamadeira, o quanto antes também, Uhum. tá? Ou nós temos 21 horas e 20 minutos. Nossa, Uh, já? Tem um comentário aqui, a Dani Hartmann, trato minha filha no Rio de Janeiro por orientação e dedicação da Rossana, dentista maravilhosa. Né? Querida, minha amiga de muitos anos. Nem dá É, para dizer quantos, né, Dani? Tassiane Boschetti, profissionalismo único associado à paixão e didática. Que belíssima live, gratidão. Né? Ah, a Cassi, admiro demais o trabalho dela. A Cassi é osteopata Eu tenho e mandado ela é paciente osteopata dela. infantil, né? Eu trato, mando muitos pacientes para lá para ela. Minha filha se trata com ela, né? Então, tenho prazer agora também de tratar a filha dela, né? A gente fecha muito na ordem de pensamento, assim, Uhum, de deixar a natureza agir, né? Libertar a uhum, natureza para agir. A Cassie faz isso e ela morou muitos anos na França, trabalhou lá e ela sempre me falava que as pessoas lá já levam logo a criança, logo que nasce, já leva a criança na osteopata, porque dependendo da posição que ficou na barriga, tu já consegue tratar os ossos que estão ali com as suturas livres, né? sim, Então, trata e aí a criança já começa a crescer diferente. Agora, senão ela fica com aquela posição errônea muscular sim. e vai desenvolvendo errado. Então, o trabalho da Cássia é fantástico. Uhum. Eu adoro, admiro demais. A Aline, né? Feliz por prestigiar essa maravilhosa live e te ver tão linda e plena, usando fone de ouvido. Amei. A A Aline, Silvia, que também é responsável, né, Ju, pela ela tua foi super posição, feliz. né? Nos Querida, eu ajudou muito. agradeço, Ficamos em 3 dias, 24 horas no consultório. Teve dia que nós saímos 11 e pouca da noite, né, Aline? Mas valeu a pena, né? Confio realmente, muito no trabalho eu dele, um profissional sequestrei as fantástico. duas durante 24 horas em 3 dias, né? Então, eu É, sou extremamente a grata, porque Aline, o trabalho a abre Aline portas. ela é uma pessoa incansável e ela quer sempre o melhor para o paciente. Então, admiro demais o trabalho dela, assim. Gosto de gente assim. A Silvia, nutrigeneticista, que é minha amiga também, meu filho foi amamentado 1 ano e 2 meses, nunca usou chupeta e mamadeira e tem arcada e dentes perfeitos. Então a gente tem Viu? realmente Papai do céu sabe o que faz, né? Nos deu tudo. adorei a live. Vera Telecheves, ótima live, Isis. Pô, mais alguma coisa, foi maravilhosa a tua explanação, sabia que ia ser, eu acho que isso foi muito válido, né? Eu acho que as pessoas têm que conhecer o teu trabalho. Eu acho que todo o pessoal que trabalha na área da estética, né? Seja que a gente teve o privilégio da doutora Raquel, que é excelente profissional, muito sensata, né? Eu sou paciente dela e recomendo. Eu sempre digo para minhas pacientes, eu até escutei esse dia de uma paciente, a doutora, até hoje, todos os que tu me indicou, eu nunca tive problema. E eu só indico quem eu realmente já tive experiência de ser paciente também. Então, eu acho que todos os profissionais que trabalham na área
tanto da odontologia quanto da estética, seja biomédico, médicos ou outros, que hoje a gente vê todos fazendo a parte da estética, né? Então a gente vê muito o pessoal trabalhando a parte, eu já vi esses dias, né? Se cuida muito do rótulo, mas não se cuida muito do interno, né? Então, isso que nós estamos falando é o interno, né? Então, é realmente maravilhoso, eu agradeço, né? Aqui tirei muitas dúvidas, então isso é importante, que a gente, né, conseguiu ajudar muitas pessoas. A Virgínia, da Medicalis, vocês foram demais. A Adriana Querida, Martins, beijo, Virgínia. coisa boa rever essa pessoa tão especial. Eu e a Rosana fomos colegas do Fundamental, a Adriana Martins, a Ah, Viviane sim, Gristão, obrigada, querida. informações valiosíssimas. Rô, Isso foi uma coisa que ficou da pandemia, né? As lives, porque tu acabou, mesmo de longe, se aproximando e a gente tem chance de ter conhecimento de forma mais fácil, né? Então, Ju, eu quero te agradecer demais essa oportunidade. Eu acredito muito nesse trabalho que eu faço, eu vejo resultados fantásticos, isso me deixa muito feliz. Eu sou uma pessoa extremamente realizada no meu trabalho. E eu agradeço muito a ti por todos esses anos que tu me acompanha, né? Essa semana ainda veio uma paciente que tu me encaminhou e ela é nossa, né? As filhas se tratam comigo. E ela me disse: vocês duas, tu e a doutora Juliana, se vocês me disserem que eu tenho que ficar dormindo embaixo do viaduto para fazer tal coisa, eu vou ficar. amor, Então, querida. assim, bom que a gente, com o tempo do trabalho, né? Que nós temos mais ou menos o mesmo tempo aí de trabalho, e a gente vai amadurecendo e vai sabendo, encontrando profissionais que também têm a mesma linha de pensamento, de tratar a paciente da melhor forma, né? Como se fosse alguém da tua família, como tu gostaria de ser tratado. Então a gente vai fazendo essa rede e ai, é tão bom a gente poder encaminhar de coração tranquilo para aquele profissional ou para esse, né? Então, como a gente faz essa troca aí também, e eu te agradeço demais essa oportunidade. Sabe que admiro demais o teu trabalho. Tu é Eu que fantástica, maravilhosa, estudiosa, tudo de bom, tá, Ju? Eu que agradeço, Rô. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né? Os elogios que nós recebemos. Eu tento, eu digo que hoje, primeiras consultas minhas sempre são desafiadoras, porque eu nunca sei o que aquele paciente tem, então geralmente os pacientes estão até eu brinco que eu perdi minha identidade na medicina, quando me perguntam o que que tu faz, né? Então, eu realmente, hoje, eu tento me cercar de profissionais que possam me ajudar nesse caminho que eu venho, né, traçando, porque a gente vê um déficit muito grande, assim, né, na tua profissão, e na tua especialidade, né? Então, a gente realmente vê que a gente precisa se cercar. A gente até conversou com a Rô como seria bom se nós pudéssemos fazer uma clínica, se nós Ai, pudéssemos que delícia! todas Quem as sabe? né? Quem sabe um dia nós não vamos conseguir isso, né, Rô? Então, muito obrigada, Rô, pela tua disponibilidade. Eu sei que o teu dia hoje foi trabalhoso, né? Eu comecei o meu hoje fazendo cesárea cedinho. Então, uma boa noite a todos. As lives elas estão mais espaçadas. Logo em seguida nós vamos com os projetos novos aí para colocar em prática e vocês vão ficar sabendo. Então, eu ainda não estou com a agenda de maio, mas já tenho algumas ideias na cabeça. Muito obrigada a todos, ou especialmente a ti, também a minha admiração, né, como amiga, como paciente tua, né, admiro o teu trabalho e como os resultados dos meus pacientes também, isso que Deus né, retribua imensamente todo esse bem que tu faz para nós, né. Assim, não tem palavras, né, não tem preço, não ter mais dor de cabeça, aquela dor de cabeça horrível que eu tinha aqui, dor aqui que eu já estava antes de começar o tratamento contigo. Então, assim, aliviar a dor, eu acho que talvez isso seja o maior bem que nós podemos fazer. E tu fizeste isso comigo. Então, eu me emociono de falar isso. Tá, meu amor? Ai, eu me emociono Obrigada, também de te ouvir falar isso. querido, É tá? qualidade de vida, né, Ju? E quando a gente faz com amor, sempre floresce. Porque quando a Realmente, gente gosta do que faz, a gente não pode parar de estudar, né? querida. Isso é alimento para nós e a gente vai conseguindo ajudar muitas pessoas pelo caminho.
Muito Então, obrigada. gratidão a Deus por estar aqui, por ter te encontrado Eu que e agradeço. por estar contigo. Boa noite. Tá, Ju? Um beijo grande. Te amo, de Beijo para coração. todos. Também te amo, Rô. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, Rô. Beijo. Beijo. Tchau.